Olá, este é o Provocações, o videocast do Ministério Público do Tocantins, que quer fazer parte do seu dia a dia. Nesta temporada, estamos falando sobre os crimes contra a vida e os bastidores do Tribunal do Júri. No primeiro episódio, falamos sobre os crimes fúteis, motivados por motivos fúteis. E desta vez, a gente fala sobre feminicídio. Comigo aqui, o meu parceiro de bancada dessa temporada, o promotor de justiça Rogério Mota, que é coordenador do núcleo do Tribunal do Júri do Ministério Público do Tocantins. E também contamos com a promotora Isabelle Figueiredo, que além de titular da comarca de Cristalândia, coordena o Centro de Apoio Operacional Criminal. Sejam os dois muito bem-vindos para mais esse episódio. Olá, Kézia. Bom, doutor, a gente já começa falando o seguinte, o feminicídio primeiro entrou como uma qualificadora, no ano passado ele passou a ser uma tipificação autônoma no Código Penal. O que isso muda no Tribunal do Júri, na hora de fazer a defesa dessa vítima que muitas vezes perdeu a vida? Bom, oi, novamente, Kézia, satisfação estar aqui, satisfação estar participando, principalmente porque vocês deram essa canja, para o núcleo do Tribunal do Júri, para os promotores de justiça que defendem a vida por todo esse espaço, falando dessa atribuição que eu julgo que é uma das principais, se não a principal, do Ministério Público, defender a vida humana. E é difícil falar das repercussões porque elas são inúmeras, mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque a forma que o promotor de justiça vai se portar no Tribunal do Júri para defender a vida da mulher que ou teve a sua vida tirada ou teve um atentado contra a sua vida, eu creio que não vai mudar muito. A gente vai discutir aqui durante o programa, a gente vai discutir durante o nosso bate-papo quais são as formas que o Ministério Público atua para impedir, que esses feminicídios ocorram e que eles saiam impunes. E aí eu acho que vai ficar bem claro que, no fim das contas, a atuação do promotor de justiça sempre foi da defesa da mulher. Sempre foi o da defesa da vida humana, principalmente da mulher num país em que, infelizmente, a constatação que se tem é que as nossas mulheres, elas não conquistaram ainda o direito a viver, Elas, muitas vezes, na maior parte das vezes que a gente fala sobre homicídios de mulheres, a gente está diante de feminicídios. A gente vai discutir um pouco mais sobre a definição, mas são aqueles homicídios praticados pelas pessoas que mais deveriam proteger, guardar e amar aquelas mulheres que foram vítimas de crimes. Mas, assim, de um ponto de vista prático, é igual você disse, qualificador em 2015, ou seja, passou o feminicídio unicamente por ser feminicídio a ter uma punição de reclusão de 12 anos a 30 anos, pena mínima 12, pena máxima 30, e em 2024 recrudesceu ainda mais essa punição aos feminicidas, ou seja, é o crime que mais rigorosamente pune no ordenamento jurídico brasileiro, com uma pena máxima de 40 anos e uma pena mínima de 20 anos. Isso, obviamente, tem reflexos no plenário, mas desde logo a gente observa já uma preocupação do nosso sistema inteiro, sistema legislativo, sistema jurídico, de mudar essa realidade, das nossas mulheres estarem morrendo unicamente por serem mulheres. Doutora, nesse caso específico, a senhora acha que também é uma resposta política, social? Houve aí uma pressão maior para que esse crime fosse, a punição com relação a esse crime fosse mais rigoroso? Kézia, eu realmente acredito que estamos vivendo um momento muito drástico de percepção do quantitativo de crimes e de ofensas às mulheres em todos os níveis. A gente fala desde os crimes menores, como uma ameaça, aparentemente, uma lesão corporal leve, até a chegada do feminicídio. Esses números são assustadores e todo o sistema, na verdade toda a sociedade, precisa se preocupar com isso. E uma das formas da gente combater isso, sem dúvida nenhuma, é pelo direito penal. E a aplicação de uma pena maior para esse tipo de crime, ela é, na verdade, uma exigência social pelo que vem acontecendo. Nós precisamos recrudescer essa punição, fazer com que aquele que pratique esse crime perceba que a sociedade não tolerará mais esses tipos de ações. Então, acho que isso faz parte do conjunto. E a gente falou muito no episódio passado também sobre o fato da pena ela não ser destinada só àquele que descumpriu a lei, doutora? Então, assim, quando você manda um recado de que esse é o crime que mais rigorosamente se pune no Brasil, você está mandando um recado para toda a sociedade também de que essa é a conduta mais grave que alguém pode praticar. Já parou para pensar? Essa é a conduta mais grave pro direito que alguém pode praticar. Então, quando você manda essa mensagem, você também está trabalhando essa conscientização social do que se aceita e o que não se aceita numa sociedade civilizada.
Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Pelos números que a gente apresenta aqui, ó, por exemplo, no Tocantins, somente em 2024 foram 13 casos de feminicídio e 63 tentativas, né? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. E já esse ano, entre janeiro e até 10 de junho, né? Até recentemente, ocorreram outros 3 casos de feminicídio e 19 tentativas. Doutora, mesmo punindo mais, os dois, né? Mesmo punindo mais, sendo o crime que se pune com maior intensidade, os números parece que não param. Não param, e esse não é o único ponto que precisa ser alterado. É importante que a gente diga que existe toda uma complexidade para se trabalhar a diminuição de números da criminalidade. A pena é um fator importantíssimo. A punição efetiva é um dos principais fatores que nós temos para diminuir isso, porque, como disse aqui meu colega Rogério, a ideia não é apenas tirar aquele sujeito de circulação, mas também comunicar à sociedade que, se isso volta a acontecer, outros serão retirados daquele meio social, que não se aceita isso. Mas existem outros pontos, que são esses pontos que, inclusive, nós estamos fazendo aqui. Comunicar à sociedade sobre isso, mostrar que isso não pode ser aceito, demonstrar que as mulheres podem sim buscar o apoio do Ministério Público, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, para que isso não aconteça. É preciso mostrar as portas de acesso ao sistema que essas mulheres podem buscar, é preciso fazer com que elas confiem nas instituições de Estado, e fazer com que elas confiem nas instituições de Estado passa também por essa percepção da aplicação efetiva de uma pena, da aplicação efetiva de uma punição para aquele que pratica o ilícito. Doutor Rogério, nós falamos no episódio passado também sobre o crime envolvendo jovens. E no caso do feminicídio, às vezes você imagina que isso é uma coisa porque era cultural, então são homens mais velhos que ainda acreditam no processo de ter o direito da honra. Mas você vê muitos jovens hoje agredindo suas companheiras. O que precisa ser feito? Onde o Ministério Público também pode atuar na hora de um tribunal do júri e do julgamento de um jovem que cometeu feminicídio? É uma excelente pergunta, mas quando você estava, antes de eu responder, quando você estava falando sobre o direito do jovem, que a gente trabalhou muito a questão de como que a nossa Constituição ela estipulou que o jovem ele tem que ter uma prioridade também, não só a criança ou o adolescente, mas o jovem. Eu trouxe esse livro aqui que ele não é unicamente decorativo. Esse livro aqui é A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Ele é escrito por um dos maiores promotores do júri do Brasil, César Novaes. Ele é promotor lá no Mato Grosso. E no capítulo específico do feminicídio, é interessante que ele faz um arranjo argumentativo, um raciocínio, Isabelle, que é muito interessante nessa questão do feminicídio e da juventude. Quando você para pensar sobre os impactos do feminicídio, você pensa na vítima direta, você pensa no acusado, você pensa em todos esses valores que a gente está discutindo aqui, mas muitas vezes, na maior parte não, mas muitas vezes, essas vítimas são mães também. Então, quando você mata uma mulher, quando você atenta contra a vida de uma mulher, deixando sequelas no seu corpo, você também está afetando diretamente a infância e a juventude. Você está afetando aquele projeto de vida, aquela unidade familiar, psicologicamente, sociologicamente, politicamente, juridicamente, já ficou definido o tanto que a perda de uma mãe, a perda de um pai, de uma mãe, impacta no crescimento, no desenvolvimento saudável de uma criança. Então veja como tudo está interligado. A proteção da juventude, inclusive quando a gente pensa no feminicídio e nos impactos para as vítimas indiretas. Mas sobre a pergunta do acusado jovem, da vítima jovem, do feminicídio, infelizmente é uma realidade crescente que a gente constata quando a gente levanta esses números. Não existe idade para o feminicídio ser praticado. E, obviamente, quando a gente vê vítimas, acusados, principalmente jovens, repetindo esses padrões de violência contra as mulheres, a gente tem que refletir também sobre as causas. A gente tem que refletir também qual que está sendo o desenvolvimento desses jovens em termos de conhecimento sobre o que gera um sentimento de posse em relação à mulher, quais são as referências que essas pessoas estão tendo, sociais e familiares, para verificar quais são efetivamente as causas. Mas, assim, é fato, tudo passa pelo social. O que a Isabelle falou é muito verdade nesse aspecto. Esse ponto que o Rogério traz é muito importante da gente pensar que
Algumas pessoas sempre levantaram a questão da Lei Maria da Penha como sendo uma lei punitiva, uma lei que só surge para punir, para punir. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela tem um aspecto preventivo muito forte, preventivo, social. Então, o que se busca ali, inclusive com a determinação de que tenha educação escolar sobre violência contra a mulher, é exatamente você tentar resgatar, ainda na fase da infância e da juventude, valores de igualdade, respeito entre todos que convivem. Se a sociedade não perceber a necessidade de respeito ao outro, o respeito à mulher, mesmo que ela seja mais frágil fisicamente, mesmo que ela tenha um pensamento diferente, mesmo que ela não concorde com determinadas questões masculinas postas, nós vamos perder sempre os nossos jovens. Então, nós precisamos fazer esse alinhavado social bem antes. A punição, ela tem, sobretudo, um caráter retributivo para aquele sujeito, um caráter preventivo para os demais, mas ela deve funcionar também como um aspecto de visualização daquilo que não se quer. E aí os pais, os parentes próximos, os vizinhos, devem sempre circular as informações para aquela criança e para aquele jovem, de forma a prevenir que ele se envolva naquela situação, seja como agressor ou como uma agredida. Então, nós precisamos trabalhar sempre essas questões. Tendo esse contexto cultural, o governo federal trouxe um dado que 70% das mulheres vítimas de violência, né, de feminicídio, na verdade, elas nunca chegaram a denunciar nenhum tipo de agressão. Isso também está dentro desse contexto de proteger a família. Eu acho que a mulher tem essa resiliência maior, até com a violência, de tentar proteger a família, de acreditar que o companheiro vai mudar, que aquele foi um único episódio. E muitas vezes não dá tempo de ter essa mudança. Kézia, isso é um problema muito grave. A maioria das mulheres, elas não conseguem sequer perceber as violências que sofrem. Eu digo isso quando a gente criou a violência psicológica como um tipo penal mesmo, tratar essa questão, falar sobre a violência psicológica, até aquele momento, a maior parte das mulheres nunca se apercebeu que o murro na mesa e a fala, você só come porque eu boto comida dentro de casa, elas nunca se aperceberam de que aquilo era uma forma de violência. Aquilo não entrava como violência, aquilo entrava como normalidade. Até porque eu vi minha mãe passar por isso a vida inteira. Eu vi a minha avó passar. A minha mãe e a minha avó vão chegar para mim e vão dizer assim, mas minha filha, ele é um bom pai. Para com isso. Não tem por que você ficar assim. A relativização dessas mínimas violências, e às vezes não tão mínimas assim, faz com que a mulher só levasse aquelas questões às autoridades competentes quando a coisa desdobrava para agressões muito mais graves. Até nas audiências hoje em dia, isso. A gente faz muita audiência, a gente está falando especificamente do feminicídio, mas é importante falar de violência doméstica num contexto geral, porque é relacionado. E quando você passo, né? Às vezes a violência doméstica começa ali, ela pode culminar na morte da mulher. Tem uma expressão que não é especificamente em relação a essa ausência de denúncia por parte das mulheres, mas tem uma expressão que é assim, o sol não se põe de uma vez só. Primeiro vem o crepúsculo, depois ele vai se pondo, e minuto a minuto ele vai chegando até... a noite vai chegando, né? E nesse caso de violência doméstica é um ciclo que a gente observa muito. Uhum. Primeiro é a batida na mesa, né? Uhum. O domínio psicológico daquela unidade familiar. Depois é a ameaça, depois é a agressão leve, depois é o empurrão, a agressão que não causa marcas, depois a agressão que causa marcas e depois descamba para o feminicídio, infelizmente. E quando a gente fala sobre violência doméstica e lesões leves, processos que têm pena até ridícula para a gravidade, ao meu ver, a gente vê muito isso. Você pergunta, mas essa foi a primeira vez que ele te agrediu? E a mulher fala, não, ele nunca me agrediu, não. Isso aí foi só uma vez mesmo que isso aconteceu, mas ele nunca me agrediu, não. E quando você vai investigar mais a fundo, você vai ver que tudo isso que a gente acabou de citar já aconteceu inúmeras vezes. Mas ela não interpreta. Essa percepção da própria mulher, né, precisa ser mais apurada. E como é que você vai falar para essa mulher
que ela teve uma vida de agressão e que você vai utilizar isso para buscar a condenação do agressor dela, se o primeiro contato que você teve com essa mulher foi na sala de audiência como promotor de justiça que está buscando a punição do agressor. Exato. É por isso que é importante você, a instituição Ministério Público ter essas iniciativas de abraçar a vítima e de trazer ela para o nosso seio aqui, para que a gente entenda todas as realidades. O núcleo de atenção às vítimas é um passo necessário nisso, mas eu costumo dizer, a gente até brinca de vez em quando, né, Isabelle? O núcleo de atenção à vítima é todo promotor. Todo promotor tem que ser um núcleo de atenção às vítimas na sua comarca. E a percepção, né, a gente sempre fala muito isso, a percepção de que essa vítima, às vezes a porta de entrada dessa vítima, que mais tarde pode chegar assim ao feminicídio, às vezes é uma UPA, às vezes é a delegacia, e ela vai reiteradamente, ela vai na UPA toda semana, porque toda semana ela chega com uma pequena lesão. E ela, naquele momento, naquele acolhimento, ela diz, eu não quero ir para a delegacia, eu não quero falar. E as pessoas naquela UPA, o enfermeiro, o atendente, o médico, muitas vezes olha e faz assim, deixa ela ir mais um tempo, que é para ela ir pensando, não vamos colocar o remédio agora não, deixa ela ir sentindo aí, para ela ir pensando, para poder ver se ela não vai na delegacia, porque toda semana ela está aqui. Agora uma pergunta importante, a gente tem a famosa frase que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher, mas num caso desse, ela chega pegando o exemplo que a senhora acabou de dar, ela chega constantemente no ambulatório, no postinho de saúde, sempre machucada e volta para casa. Recebe o tratamento com relação pontual àquele ferimento. A unidade de saúde, por ser um serviço público, ela tem autonomia, ela teria o direito de denunciar? Ela deve comunicar. É dever a comunicação. Mas o ponto, Kézia, é que muitas vezes essa mulher não está preparada para o processo. Então, a gente precisa compreender que, por mais que seja feito, e deve ser feito, veja, o médico não está ali para compreender se ela está no ponto ou se ela não está no ponto da comunicação do fato às autoridades. Ele deve comunicar. Mas essa mulher não quer comunicar porque ela não está pronta ainda psicologicamente para o enfrentar do processo, o enfrentar do que vem depois do processo. Então, nós precisamos, em momento algum, fazer com que essa mulher que chega na UPA fique sofrendo ali, mais ainda antes de receber a medicação, porque ela merece pensar. Ela não vai pensar assim. Ela não vai encontrar acolhimento. E aí ela não volta. Ela morre em casa. Não adianta ela ir na delegacia e dizer assim, olha, eu queria só que vocês chamassem ele para conversar. Isso acontece reiteradamente. Eu quero só que você dê uma bronca nele. Porque o que é que ela está dizendo? Eu ainda amo aquele homem. E aquilo que a gente falou, ela acredita que ele pode mudar. Ele vai mudar. Dessa vez é diferente, né? E assim, há uma fala muito recorrente de algumas mulheres que a gente precisa abrir o ouvido para compreender, que ela dizer assim, eu passei a minha vida sonhando com o meu lar, com o meu marido, com o meu filho, e é ele essa figura. Eu amo essa figura. Se eu denuncio, eu abro mão da figura do meu sonho. E como é tênue essa linha, né? Como é tênue essa linha? Muitíssimo. Porque assim, você está falando de uma intervenção estatal, que é, né? Quando a pessoa é levada para a rede de atenção, quando gera um processo criminal. Mas é um dever do Estado. Não, sim, mas assim, você está falando de uma intervenção estatal numa família. Né? Você está falando de uma intervenção estatal numa família que, como a Isabelle está falando, você tem que ter a certeza não, mas você tem que ter a convicção de que aquela família está preparada para receber aquela intervenção. Porque muitas vezes o que acontece é por falta desse acolhimento, por falta desse preparo, por falta dessa situação de acolhimento mesmo, acho que a palavra é essa. Muitas vezes as pessoas chegam lá na frente no processo criminal e elas querem se livrar daquele processo criminal e seguir a vida delas naquela família, ainda que disfuncional. Então esse processo prévio, ainda bem que está mudando essa concepção de acolhimento, porque no final das contas, não adianta nada você recrudescer a lei, você dizer que a pena é mais grave, e no fim das contas, quando você precisa daquelas pessoas para eventualmente dar a solução para o caso mesmo, elas não estarem dispostas. O processo criminal, a investigação, o atendimento a essas pessoas, ela não pode ser um fim em si mesmo. A gente tem que lembrar que o fim é a pacificação ou da unidade familiar, se
houver a possibilidade, mas principalmente daquela mulher, com as escolhas que ela fez e que ela possa ser livre, né? E nesse, quer dizer, para completar, porque é nesse ponto que a gente chega para responder a sua pergunta. Por que é que nós temos um grande número de feminicídios em que nunca houve uma informação antes? Porque essas pessoas ouviram da vizinha que foram lá na UPA e que ficaram horas sem receber medicação, porque ficavam dizendo é para você pensar se você não tem que ir para a delegacia. Porque essas pessoas foram na delegacia e ouviram assim, olha, se você registrar aqui não tem como voltar atrás. Eu não estou disposta aqui para dar bronca a ninguém. Porque elas foram procurar o sistema em algum momento e esse sistema não acolheu. Esse sistema julgou aquela mulher sobre a ausência de preparo psicológico dela para levar aquilo adiante. Nós precisamos trabalhar o aspecto de compreensão. A gente vai pegar muito mais informação antes de chegar no feminicídio, se a gente aprender a ouvir. O feminicídio muitas Exatamente. vezes, né? Que é o objetivo, no fim das contas. Eu trouxe um exemplo aqui, antes da gente começar, mostrando um caso, acho que no Paraná, não é isso? Sim. No Paraná, onde ele foi... A edição vai colocar a foto agora na tela do caso. Vamos colocar. Mas se eu trouxe esse exemplo que, assim, a gente brinca aqui, mas isso é um exemplo muito sério, né? Claro. Do que acontece com muita frequência. E acontece muito. Com muita frequência. Era uma tentativa de homicídio, ele foi a júri, e na hora do júri, ela, que era a vítima, beijou ele publicamente e pediu que aquilo, tipo assim, como se, olha, eu perdoei, então a sociedade deve perdoar. Há uma diferença nisso, né, doutora? Enquanto ele tem que ser julgado por algo que ele cometeu, ainda que ela o perdoe. Com certeza. E assim, o perdão, nós costumamos dizer que o perdão é divino, né? O perdão é divino. Nós temos ainda a justiça dos homens para nos preocupar e todos esses aspectos sociais que a gente acabou de citar. Esse caso ficou muito famoso por conta do beijo, né? Daquela demonstração pública de perdão. Mas, é igual você falou, nós enfrentamos essa situação diariamente. Diariamente nas audiências, nas sessões do Tribunal do Júri. Aquela mulher, ela não quer ver a punição nos casos de homicídio tentado, claro, e nos casos de violência doméstica que não gerou a infeliz morte da vítima. Né? A mulher perdoando, e a mulher, muito em função dessa questão dos sonhos, da concepção que tem de lá, a concepção de que aquilo vai gerar um prejuízo muito maior a ela entende que aquilo ali não merece ir para frente ou não merece a condenação. O que o promotor de justiça no Tribunal do Júri, aqui nós vamos falar especificamente do Tribunal do Júri, tem que ter em mente sempre é que você ali está representando o interesse da sociedade de ver condutas graves sendo punidas. O jurado tem que encampar essa batalha, porque é muito fácil, jargão popular, fica incrustado na mente, né? Então, assim, em briga de marido e mulher, isso é um ditado popular que já passou a sua época, infelizmente teve sua época, mas passou sua época, e hoje em dia não é admissível mais, né? Mas o promotor tem que fazer com que o jurado encampe essa concepção de que ali nós não estamos só por aqueles dois, nós estamos por valores muito mais caros à sociedade. Mas ainda que o jurado vá encampar que o interesse ali é particular, que ali nós estamos falando de um casal que, se eles estão bem, não cabe à sociedade, não cabe ao promotor, não cabe ao juiz, não cabe ao jurado fazer nada. Ainda que ele encare inicialmente o júri com essa concepção, é importante que ele saia de lá com uma concepção diferente, e o papel do Ministério Público é essencial aí. O papel de que muitas vezes essa vítima, ela sequer sabe que ela é vítima. Ela sequer tem a noção da gravidade da conduta que foi praticada. Ou, se tem a noção, fecha os olhos para isso, como se fosse uma síndrome de Estocolmo, assim, né? É uma analogia muito interessante que a gente costuma utilizar em júris também, é a questão do prisma, da ótica. Se você pega um peixinho no aquário, ele não tem concepção da liberdade e de todas as coisas que existem no mar. Ele só conhece aquele aquário ali. Ele só tem a noção do que está ali. Alguém vem aqui e me dá comida, alguém vem aqui e tira as impurezas do aquário, e mesmo que essa pessoa me agrida eventualmente de alguma forma, isso aqui é o que eu conheço, isso aqui é a minha vida, então eu não tenho forças para sair. E o jurado tem que entender muitas vezes, e o juiz também, no caso de violência doméstica, que não é crime doloso contra a vida, que é papel também do poder público, da sociedade, do Ministério Público principalmente, auxiliar, não é tirar a força, mas auxiliar que as mulheres consigam sair desse ciclo de violência. Então, se essa concepção for
colocada de forma clara, de forma concisa para o júri, na maior parte, na esmagadora maioria das vezes, a gente sai de lá com um resultado favorável à proteção da vítima. Só que exige trabalho, exige suor e exige principalmente empatia em saber que muitas vezes aquela situação ali não é a situação normal em que você está julgando pessoas que não estão arrependidas de suas condutas. O réu do feminicídio, na maior parte das vezes, é o único crime que ele praticou na vida. E isso é utilizado, inclusive, pela defesa. É uma pessoa regenerada, é uma pessoa que vocês vão aplicar uma pena de reclusão aqui para ele, mas essa pena não vai ser útil porque ele já entendeu o que ele fez de errado. Mas olha, nós começamos nosso bate-papo deixando muito claro que nós estamos elegendo esse tipo de crime como o mais grave que existe na nossa sociedade. E tendo o Tribunal do Júri esse exemplo de que não é só a punição daquele indivíduo, é um exemplo social, você não pode passar, né? Exatamente. Como que você deixa passar, como que você leva em consideração que aquilo ali é uma realidade unicamente envolvendo os dois e não algo que exacerba essa unidade familiar? Não tem como. Você tem que olhar para todo o contexto social. Doutora Isabelle, e nesse ponto, Kézia, a gente fala aí, a defesa explora muito realmente isso. É o único crime. Ele é o melhor sujeito da rua, ele é quem carrega a sacola das velhinhas que vem, ele é quem auxilia o idoso, ele é ótimo. Nas relações de trabalho, tudo ele é ótimo, mas não é o único crime. A gente falava há pouco aqui, existe uma série de violências que ficaram ali escondidas no interior daquela casa, daquele lar, que só não chegaram para nós, mas elas sempre existiram. Então, nunca é o único crime. E a gente está interrompendo aqui essa Mas assim, mas viajando um pouco esse processo da senhora aqui, que a senhora colocou. Nesse sentido, a senhora falou muito da importância de ter sido qualificada o crime de violência psicológica. Então, muitas vezes, essa mulher, ela sofre esse abalo psicológico dela entender que, tipo, o máximo que ela vai ter é aquilo, né? Você ouve expressões do tipo: se não for eu na sua vida, quem vai cuidar de você? Se não for, você vai viver como? Não, nós ouvimos essas expressões das mulheres. Sim. Se ele ficar preso, quem é que vai trazer a comida para casa? Aquilo já está ali, já está ali calcificado na mente dela. Exatamente. Então, acho que a sociedade também, a senhora pensa que a sociedade tem todo um contexto de empatia com essas mulheres, porque outra expressão, a gente está falando muitas expressões aqui, que no caso da violência contra a mulher são corriqueiras, que é o fato assim, deixa ela para lá, ela gosta de apanhar. Isso acontece infelizmente muito. Não é? Deixa ela para lá que ela gosta de apanhar. Como que a senhora acredita que o Ministério Público, dentro desse processo também de ser responsável por gerar consciência, seja no julgamento, na punição, mas seja na sua atuação diária, como o Ministério Público pode auxiliar essa mulher e também toda a sociedade a mudar esse mal, porque é um mal que abala todos? Kézia, eu falo isso constantemente aqui no Ministério Público, o Rogério já me ouviu falar, tenho certeza que você também, que nós temos um papel fundamental na comunicação. Nós precisamos comunicar à sociedade sobre aquilo que nós fazemos. Existe, para mim, um ponto muito grave de ausência de comunicação das ações do Ministério Público no Brasil para com a sociedade. A sociedade não entende o que nós fazemos. Eles não sabem o que nós fazemos. E um dos pontos que nós fazemos, que nós podemos fazer, e que é feito aqui no Ministério Público do Tocantins, é encaminhar essas vítimas, ou essas mulheres que estão em pequenas microviolências ali, que elas sequer enxergam como, para um acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento psicológico, essa percepção de que elas podem sim ser donas das suas próprias vidas, que elas podem sim escolher os parceiros que elas querem, que elas podem sim viver uma relação saudável, feliz, construir uma família, um lar, se este é o sonho, se esse é o objetivo, que seja feito de forma saudável. E apesar da gente trabalhar nessa outra ponta, que é essa ponta firme nossa do Tribunal do Júri para a aplicação da punição depois que o crime aconteceu, a gente também consegue trabalhar nessa forma preventiva desde que essas mulheres cheguem até nós. Por isso o papel da comunicação é tão importante, é fazer com que essas mulheres entendam que elas podem buscar a gente desde o namoro abusivo até um casamento em que você começa a ter batidas na mesa, gritos, percepções do tipo assim, se não for eu, você não vai ficar com ninguém. Só eu que aguento você do jeito que você está. Todas essas falas
criam uma mística de que ou é aquilo ou é o nada. E isso não é real. Doutora Isabelle, ainda dentro desse contexto cultural, a gente já teve experiência em alguns julgamentos onde o acusado leva vantagem quando o processo tem um cunho moral, né? Ou ele foi traído, ou ele foi abandonado, alguma coisa que traz uma motivação moral com relação à conduta da vítima. Isso já não pode mais nem ser usado dentro dos tribunais, a lei já não permite mais. Mas isso já foi uma realidade e ainda precisa ser, o Ministério Público ainda precisa ficar atento para que ela não ocorra? Quer dizer, esse é um ponto muito, muito delicado, né? O Brasil, em algum momento, legitimou, né? Nós tínhamos em vigor no Brasil uma lei, ainda no Brasil colônia, que dizia que aquele que achasse sua mulher em adultério poderia matá-la. Isso parece muito longe, né? Muito distante e meio que inimaginável. Mas isso era uma realidade. E isso, por muitas vezes, permaneceu na mente dos homens. Ora, se o Estado em algum momento disse que se eu encontrasse a minha mulher em adultério eu poderia matá-la, essa regra me parece muito boa e eu quero continuar a usá-la. A questão é que, graças a Deus, nós evoluímos bastante e nós percebemos que as traições, as discussões, as visões de mundo distintas devem levar a um único ponto, que é a separação, o divórcio. Aquilo que não encaixa, que não está mais feliz, que não faz mais bem, a gente se afasta. E essa deve ser a regra. O problema é que quando a gente chega nesses feminicídios que tem por ponto inicial essa suposta defesa da honra, que de defesa da honra não tem nada. A expressão é muito ruim também, né? É péssima, né? Na verdade, o que vem aí é uma defesa da perda da posse. É a objetificação do outro. Seja da mulher ou do homem, mas normalmente isso acontece com o homem para com a mulher. É objetificar, é transformar o outro no seu objeto, naquilo que lhe pertence. E naquilo que me pertence, ninguém mais pode tocar. E uma coisa importante, doutora, da gente pensar é que quando esses processos eles ocorrem, a vítima, ou realmente como num fato consumado, num homicídio consumado ou não, né, numa tentativa de homicídio, ela troca de lugar com o réu. Exatamente. Não acontece isso? Acontece isso principalmente por um ponto de exploração ali da defesa daquele réu, que quer colocar para o jurado a legitimidade daquela morte em razão de uma traição. Que, volto a dizer, não há possibilidade de nós aceitarmos, no atual estágio de evolução social que nós estamos, que uma traição possa ser punida com a morte. Nós não temos sequer pena de morte no Brasil, quanto mais por traição. Crimes infinitamente mais graves são punidos de forma bem menos branda. Então, esse ponto é inaceitável. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, proibiu as manifestações em plenário que ataquem diretamente a vítima, que transformem a vítima de vítima em acusado, que transformem a vítima naquele que deveria receber a punição, e a punição que seria a morte. Então, o Supremo Tribunal afastou essa possibilidade de se falar sobre isso em plenário, de se atacar a honra e a moral da vítima em plenário, exatamente porque isso era recorrente. E muitas vezes é importante dizer que aquela narrativa trazida era a narrativa do acusado. Não havia nenhum outro elemento que indicasse aquilo ali, mas a busca por achincalhar a vítima em plenário era uma estratégia para sair absolvido do grave crime cometido, que é tirar a vida de uma mulher pela condição de ser mulher. Como se fosse um vale-tudo, né? A gente tem, como sociedade, muitas vezes tem essa concepção. No tribunal do júri vale tudo, né? No tribunal do júri você pode argumentar qualquer coisa, mesmo que seja achincalhar a memória de uma pessoa que não está ali mais para se defender. E é interessante porque a Isabelle colocou a decisão do Supremo, que veda a utilização desses argumentos, legítima defesa da honra. Essa expressão é péssima e é interessante porque muitas vezes o
o acusado, né, por intermédio do seu advogado, o defensor público, ele utiliza essa tese da traição, da vida da vítima, de como ela se portava socialmente, para buscar a absolvição. Mas muitas vezes, veja como as coisas ficam incrustadas, às vezes, na mente. A absolvição ocorre. Não, então, mas às vezes nem sequer se pede absolvição. Ou então se pede absolvição, mas subsidiariamente, Kézia, se pede uma redução de pena. Uma redução de pena que chama privilégio no tribunal do júri. E esse privilégio vem com essa redação aqui para os jurados analisarem. Olha, você entende que por conta dessa situação aí social da vítima, por conta dessa traição, por conta dessa suposta promiscuidade da vítima, você entende que ele praticou o crime sob relevante valor moral? E se o jurado aceitar isso, há uma redução da pena. Né? Há uma redução da pena, há a condenação, mas essa condenação é com a pena reduzida. Então você vê como que até mesmo fantasiado, né, travestido Sim. de um relevante valor moral, às vezes as questões são colocadas para análise do jurado, sedimentando, robustecendo essa cultura da posse sobre a mulher. E é interessante a decisão, claro, a gente vai utilizar ela conforme o caso se apresentar para vedar que a imagem da vítima seja vilipendiada. Porém, é importante a gente sempre ressaltar também que antes mesmo dessa vedação, é função essencial do promotor de justiça na tutela da vítima e da sociedade, no plenário do júri, se levantar contra esse tipo de estratégia. Demonstrar para os jurados o que está acontecendo ali. Que o que está acontecendo ali é um novo julgamento da vítima. Da primeira vez ela não foi julgada por um corpo de jurados, né? Ela não foi julgada pelo Estado, ela não foi julgada com direito a devido processo legal, com direito a advogado gabaritado na sua bancada. Ela foi julgada pelo excelentíssimo senhor acusado lá na casa, que julgou ela, condenou e executou. Né? E a pena mais grave que alguém poderia receber, que é a pena de morte. Essa pessoa que já sofreu essa barbárie, que o feminicídio, na minha opinião, é uma barbárie jamais justificável, ela não pode ter um segundo julgamento ali. Ali a gente está para aplicar as consequências daquela conduta, não fazer uma nova análise exauriente de quem foi a vítima. E essa fala, doutor Rogério, exatamente esse ponto. Esse novo julgamento da vítima, ele só serve para legitimar a conduta do acusado. É dizer, você está certo, deveria ter matado, eu também mataria. Percebam a gravidade de nós espalharmos a ideia, e aí a defesa tem que ter responsabilidade sobre o argumento que leva. Perfeito. Esse argumento não pode ser levado sob pena de nós incentivarmos a sociedade a legitimar a morte de mulheres em razão de traição. Dentro desse contexto, há alguma dificuldade? O Ministério Público trabalha para fazer essa diferenciação entre um homicídio comum de uma mulher e o feminicídio? Ou quando já vai para o júri, já vai com a tipificação de feminicídio? É preciso que entender isso na hora do júri. Há esse conflito do Sim. que é um homicídio de uma mulher, né, e do que é o feminicídio? Com certeza. E como o Ministério Público faz essa, que é uma linha tênue, né? Sim, faz essa clareza. Não é todo femicídio, né, que é a morte de uma mulher, né, um homicídio de uma mulher, não é todo femicídio que é um feminicídio, né? O feminicídio é a morte da mulher por razões de sexo feminino, ou seja, por ser mulher ou por estar em um ambiente de relação íntima de afeto, né? Então, muitas vezes a questão da morte da mulher, ela pode ser originada por várias outras razões, mas é interessante você ter perguntado isso porque, assim, é raro. É raro. É raro a gente pegar um crime, tirando as situações de facções criminosas, sim, porque tem muitas mulheres, infelizmente, também envolvidas em facções criminosas, mas tirando a questão das facções criminosas, é raro você ir para plenário, fazer um júri de uma mulher que é vítima de um crime de homicídio que não seja feminicídio. Ou seja, mais uma constatação de que as nossas mulheres não estão seguras. Porque se você não está seguro no seu lar, se você não está seguro, conforme a Constituição, no seu asilo inviolável, qual lugar você vai estar seguro? Né? E as nossas mulheres não conquistaram ainda esse direito. Esse é um ponto importantíssimo, é da gente perceber que homicídios de mulheres são praticamente inexistentes nesse cenário. Assim, é um número tão diminuto
que é praticamente inexistente. Olha, eu digo assim, no nosso estado aqui no Tocantins, eu acho que a gente vive num país continental que vários estados têm realidades diferentes. Mas no nosso estado aqui no Tocantins, é difícil você achar um crime de homicídio no qual a mulher é vítima que não seja feminicídio. E aí é o ponto que nós trazemos. As nossas mulheres, elas não são mortas como os homens são mortos. Elas não são mortas por uma briga no trânsito, elas não são mortas por uma briga no bar, elas não são mortas por pessoas estranhas ou por um amigo que disputa o carro que estava uma compra, uma negociação. Elas são mortas pelos homens que elas escolheram amar. Elas são mortas pelo marido, pelo irmão, pelo pai. Elas são mortas por pessoas que elas amam. Para a gente encerrar, né, essa também é mais uma discussão aí que levaria muito tempo, mas para a gente, qual o papel do Ministério Público na visão dos dois para evitar que essa mulher morra? Né, a gente trouxe aqui o processo do Tribunal do Júri, né, do julgamento, da punição de quem mata uma mulher simplesmente por ela ser mulher, mas o que pode ser feito? Os dois como promotores atuantes, né, aqui no Tocantins, o que pode ser feito para que se diminua os casos possam realmente começar a cair? Bom, eu acho que nós temos 2 pontos aí que são fundamentais. Um é esse trabalho que a gente precisa fazer de conscientização de microviolências com relação às mulheres e fazer com que as mulheres acreditem no sistema. Elas precisam acreditar no que vai ser feito. Elas precisam acreditar que elas vão ser bem tratadas na UPA, que elas vão ser bem tratadas na delegacia, que elas serão bem tratadas no Ministério Público e no Judiciário. Então, esse primeiro papel de conscientização de toda essa estrutura que recebe mulheres vítimas de violência para que não as agridam ainda mais, para que as acolham. Esse é um ponto. Segundo ponto, e para mim o principal deles, dentro do Ministério Público principalmente, que aí eu circulei outras instituições, mas dentro do Ministério Público, é nós agirmos com firmeza, com bravura, em nome dessas mulheres. Desde o processo de conhecimento, desde o momento em que a gente confecciona a denúncia, que a gente vai atrás desse sujeito agressor ou desse sujeito feminicida, chegar até o ponto da condenação e, principalmente, a gente acompanhar como essa pena aplicada está sendo cumprida. Então, nós precisamos, o papel do Ministério Público é fundamental nesse ponto, é de fazer valer a aplicação do direito para reparar o dano que esta mulher sofreu. Nós precisamos compreender, e eu digo nós, sociedade como um todo, que a pena ela tem uma função. A aplicação da pena é fazer com que a vítima se sinta minimamente restituída na sua dignidade. Então, precisamos fazer com que isso aconteça. Com a relatora, né, eu assino embaixo, mas lembrando também, né, punir, né, especificamente nessa fiscalização, desde o fato acontecido até a condenação e até a execução da pena, essa fiscalização constante do Ministério Público para que a punição correta seja aplicada, lembrar que punir é civilizatório também. Punir é uma forma que a civilização encontrou de coagir as condutas que a gente considera mais graves. E nós estamos, como já falamos no outro episódio, nós estamos num país em que se tem uma sensação de impunidade estrutural. Nós moramos e vivemos num país no qual a gente sai de casa sem saber se seremos vítima de um crime ou não naquele dia. Um país no qual as pessoas não estão seguras. Nesse contexto do feminicídio, até mesmo dentro de casa, a mulher não se sente segura. Então, punir nesse aspecto, trazer a resposta correta, é civilizatório também e é um papel que o Ministério Público não pode abrir mão. Muito obrigada, doutor Rogério. Muito obrigada à nossa convidada, a doutora Isabelle. Foi uma discussão, com certeza, que traz, como a gente falou no começo, né? A nossa ideia aqui é trazer consciência e gerar ação para que as pessoas possam mudar de comportamento. Bom, a gente encerra por aqui, mas a gente lembra também que o Ministério Público do Tocantins está de portas abertas a todas as mulheres. Nós temos a Ouvidoria da Mulher e se você precisar de ajuda, Disque 127. Aqui você vai encontrar todo o apoio que você precisa. A gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.